Os dois estavam juntos fazia 6 anos e se casaram no dia 22 de março de 2011. E em março de 2012 eles resolveram passar férias e lua de mel na parte mais turística e mais conhecida do México, a Riviera Maya e região. Ou seja, esse cara, o Ismael, ele tinha mais de 60 mergulhos de experiência. Pelo que eu vi na internet, ele tinha muito mais que isso. Não só em águas abertas, mas também em mergulhos de cenote. Pelo que eu vi, ele já estava no México já fazia um bom tempo e ele tinha tido várias experiências com mergulho em caverna e em cenote. Deu 5h30 da tarde e nada dos três aparecerem. 40 minutos depois, 6h10 da tarde e eles ainda não tinham chegado. Eles achavam que era um acidente trágico, mas também queriam saber se tinha sido negligência e se tinha algum culpado nessa história. E aí galera, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho esse canal com a minha irmã Camila, e aqui você vai encontrar vários vídeos em que a gente conta as nossas experiências morando fora do país, trabalhando fora, aprendendo novos idiomas e conhecendo o mundo por aí. Já faz alguns anos que a gente fala sobre viagens e intercâmbios aqui na internet, e a gente fala sobre as nossas experiências, mas também a gente traz alguns vídeos em que a gente conta casos criminais e acidentes que aconteceram com pessoas que estavam viajando ou fazendo intercâmbio. O caso que eu vou contar hoje aconteceu há mais de 10 anos no México, mas eu me lembro como se fosse ontem, porque foi um caso que me marcou muito. Primeiro porque eu tinha acabado de voltar do México e esse acidente aconteceu bem na região que eu tava, e segundo porque as vítimas são da minha cidade natal, de Caçapava, e vi várias notícias sobre, porque aqui os jornais locais da região começaram a falar bastante sobre o caso. Aliás, as notícias que eu li pra fazer esse vídeo, elas são bem confusas, as informações às vezes não batem, e também tem bastante informação errada sobre o México. Eu tentei ao máximo confirmar tudo, corrigir as informações que eu pude sobre o México, por exemplo, mas é claro que eu tive que me basear nas notícias que saíram na época sobre o caso, então infelizmente talvez alguma informação aqui não esteja 100% correta, mas são alguns detalhes, algumas informações que não mudam o entendimento sobre o caso, o que aconteceu. O caso de hoje é do casal José Neto e Renata Quirino e do instrutor de mergulho Ismael Garcia Manzanares. Primeiro eu vou falar sobre o casal, José e a Renata, e depois eu falo do instrutor. O José na época tinha 34 anos, era engenheiro, trabalhava na Embraer em São José dos Campos, São Paulo, e a Renata tinha 36 anos, era médica pediatra e tinha uma clínica em Caçapava, São Paulo. Os dois estavam juntos fazia 6 anos e se casaram no dia 22 de março de 2011. E em março de 2012 eles resolveram passar férias e lua de mel na parte mais turística e mais conhecida do México, a Riviera Maya e região, que é onde fica Playa del Carmen, Tulum, Cancún, Cozumel, etc. Seria uma viagem de mais de 20 dias e eles tinham programado várias atividades e vários passeios, e uma dessas atividades era o mergulho. Os dois amavam mergulhar, já tinham mergulhado antes, e eu acredito que eles escolheram o México muito pelo mergulho mesmo. Essa região do país é mundialmente conhecida pelo mergulho. Tem a ilha de Cozumel, por exemplo, que é uma ilha muito conhecida para mergulho em correnteza e também para ver os corais, mas o mais famoso e o mais especial mesmo são os mergulhos em cenotes, até porque não tem cenote em qualquer lugar do mundo. Eu até ir pro México em 2011, eu não conhecia nenhum cenote, e foi lá que eu descobri o que era um cenote, descobri que existia essa palavra. Muita gente não conhece e eu vou explicar um pouco o que é agora. Cenotes são formações geológicas que podem ter várias formas, às vezes parece uma piscina gigante e outras vezes parecem cavernas, grutas, e estão sempre cheias de água de chuva. Então acaba formando um poço de água cristalina que normalmente é bem fundo. Os cenotes eram considerados locais sagrados para a civilização maia, eles faziam vários rituais lá, e hoje em dia é um lugar bem turístico, visitado por milhões de pessoas de diferentes nacionalidades. Muita gente vai até o México só para conhecer os cenotes, e não tem só um, dois, tem regiões que tem cenote para todos os lados, principalmente na península de Yucatán, que é onde fica Mérida, mas também tem bastante cenote no estado de Quintana Roo, que era o estado que o José e a Renata estavam. E muita gente vai para lá, nessa região do México, não só para fazer mergulho recreativo, como era o caso do casal, mas também para fazer curso, para tirar certificado, fazer estágio e ganhar experiência com mergulhos em cenotes e mergulhos em caverna. Então nessa região tem bastante gente profissional no assunto, porque é um dos melhores lugares realmente do mundo para aprender, para ganhar experiência. Como eu falei, o casal chegou no México em março de 2012 e no dia 19 de abril eles contrataram a empresa Akumal Dive Shop para fazer mergulho em cenote. Entrei no site deles e pelo que eu vi parece uma empresa séria, tem bastante informação sobre os mergulhos que eles oferecem, muito bem explicado, sobre cada cenote, sobre os requisitos que você precisa para cada cenote. Se eu visse esse site da empresa, eu confiaria nessa empresa provavelmente. Muito pela impressão que a empresa dá, que parece que eles sabem do que eles estão falando, parece que eles têm experiência, e também
também, se você for no Google, você vê que a avaliação da empresa é 4.4, que é uma nota relativamente boa, e a maioria das avaliações são nota 5. E bom, eles fecharam um pacote com 2 mergulhos de cenote em 2 cenotes diferentes com essa empresa. Esses mergulhos em cenote normalmente são feitos com um guia que tem experiência com mergulhos em cenote e em cavernas. E não é qualquer turista que pode fazer essa atividade na teoria. No próprio site dessa empresa, por exemplo, você consegue ver todos os pré-requisitos que você precisa ter se você quiser mergulhar num cenote lá. Primeiro precisa, no mínimo, ter um certificado chamado Open Water Diver. Para tirar esse certificado, tem que fazer um curso em que o instrutor vai explicar os conceitos básicos sobre o mergulho. E também tem 9 mergulhos de treino, não é só você chegar lá e tirar o certificado teórico. Você também tem que fazer vários mergulhos práticos. Desses 9 mergulhos, 5 mergulhos são em águas confinadas e 4 mergulhos em águas abertas. Pelo que eu vi nessa região, normalmente eles fazem em águas confinadas numa piscina e depois eles vão para o mar e fazem esses 4 mergulhos em águas abertas. Também falam que é necessário provar que fez pelo menos um mergulho em águas abertas nos últimos 30 dias. E outra coisa também que eles pedem é que a pessoa faça pelo menos um mergulho em águas rasas, para que a pessoa possa relembrar um pouco, possa se acostumar com o equipamento, não só o equipamento de respirar, mas também o equipamento de controle de flutuabilidade. E além disso tudo, eles também falam sobre 2 cenotes, que é o Angelita e o The Pitch, que são cenotes mais difíceis de mergulhar por causa da profundidade. Só pelos requisitos já dá pra gente ter uma noção de como é uma atividade complexa, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer, não é qualquer mergulhador que pode fazer. As pessoas precisam sim ter certificado e experiência para fazer parte dessa atividade. Confesso que eu não sei se na época do acidente, em 2012, eles já tinham tantos requisitos assim, mas sei que o José e a Renata sim tinham experiência com mergulho. No centro de mergulho, eles preencheram um papel que diz que eles tinham mais de 50 mergulhos de experiência e que o último mergulho que eles tinham feito tinha sido em abril de 2012. Ou seja, eles preenchiam todos os requisitos que eu acabei de citar. Vi uma foto que o José, postou no Facebook dos dois mergulhando e a legenda era Batismo em Paraty, que foi publicada em 22 de dezembro de 2010. O mergulho de batismo é basicamente uma introdução ao mergulho e não é exigido uma certificação para fazer isso. Aliás, é como se fosse uma amostra de como funciona o mergulho. Não é um curso, não é nada disso. Como a gente pode ver, eles tinham feito a primeira experiência de mergulho deles 1 ano e meio antes dessa experiência no México. Agora vamos falar um pouco sobre a outra pessoa envolvida nesse caso, que é o Ismael. Ismael Garcia Manzanares era um espanhol de 33 anos da cidade de Alcázar de San Juan. Ele era instrutor de mergulho com anos de experiência em várias partes do mundo, como Austrália, Tailândia e México. Ele era um Master Dive certificado, e para tirar essa certificação que ele tinha de Master Dive, você precisa ter vários requisitos também. Ter o certificado avançado de mergulho em águas abertas, tem que ter o certificado de resgate. Para ter esse certificado de resgate, você faz um curso para aprender a se salvar caso algo aconteça, aprende a reconhecer e lidar com estresse e pânico de outros mergulhadores, aprende a usar equipamentos de emergência, tem que ter o curso de primeiros socorros, que eles aprendem a fazer reanimação, fazer curativos, tem que ter também 40 mergulhos registrados ao começar o curso de Master Dive e terminar o curso com 60 mergulhos registrados. Ou seja, esse cara, o Ismael, ele tinha mais de 60 mergulhos de experiência. Pelo que eu vi na internet, ele tinha muito mais que isso. Não só em águas abertas, mas também em mergulhos de cenote. Pelo que eu vi, ele já estava no México já fazia um bom tempo e ele tinha tido várias experiências com mergulho em caverna e em cenote. Acho que nesse ponto do vídeo já fica muito claro como a vida dessas pessoas se cruzaram. O Ismael trabalhava como instrutor na Akumal Dive Shop e no dia 19 de abril de 2012 ele foi acompanhar o casal José e Renata para fazer um mergulho em cenote. Primeiro eles foram para o cenote dos Horros em Tulum. A maioria dos mergulhos guiados lá inclui 2 mergulhos em um dia, cada um com 45 minutos, e também tem um intervalo na superfície de 60 minutos. Dizem que é fácil se perder, algumas partes não têm luz natural e fica bem escuro, então é necessário o uso de uma corda para guiar a entrada e a saída, e lanternas também. Eles fizeram esses 2 mergulhos, correu tudo super bem, e depois que eles terminaram esses mergulhos, eles foram para o outro cenote, que é o Chaquimol. O cenote fechava às 5 da tarde, mas eles só iam fazer um mergulho de 20 minutos e já iam voltar para a superfície. Depois dos mergulhos, eles já tinham que voltar para Akumal, que é onde ficava o dive shop e o centro de mergulho que eles contrataram, e esse cenote de Akumal era apenas 15 minutos de lá. Segundo o gerente da Akumal Dive Shop, o Álvaro Alamada, ele estava esperando que o casal chegasse e o instrutor chegasse também às 5h30 da tarde. Deu 5h30 da tarde e nada dos 3 aparecerem, mas ninguém se preocupou, até porque muita coisa pode acontecer pra gente se atrasar, né? Às vezes tem trânsito nessa estrada,
principalmente nesse horário, muita gente voltando de Tulum, de Akumal para Playa del Carmen, que é uma cidade que muita gente fica hospedada. Às vezes poderia ser que eles demoraram um pouco mais para guardar os equipamentos de mergulho, ou eles pararam em algum lugar antes, tiveram algum problema na estrada, ou tiveram algum problema com o carro. Ou seja, poderia ser muita coisa. 40 minutos depois, 6h10 da tarde, e eles ainda não tinham chegado. Então o gerente resolveu ir até o cenote ele mesmo pessoalmente para ver o que estava acontecendo, porque não era normal eles não voltarem. Já tinha passado quase 1 hora e eles não tinham voltado ainda. Numa entrevista ele falou exatamente como foi. A primeira coisa que eu vi foi o carro deles. Pensei que eles estivessem passeando na selva à noite, sempre com a esperança de que estivessem bem. Quando olho para dentro do carro eu vejo que falta equipamento de mergulho. Foi aí que ele percebeu que provavelmente os 3 ainda estavam dentro da água. E aí começou a luta contra o tempo para o resgate. Às 9 da noite, 3 mergulhadores profissionais que trabalhavam na região e conheciam muito bem essa caverna, esse cenote, eles entraram para ver se encontravam um casal e o instrutor. Eles foram numa zona que eles chamam de zona segura da caverna, mas infelizmente não conseguiram encontrar ninguém. Então eles começaram a olhar em outra parte da caverna, que é o que eles chamam de grande sala. E foi lá que eles viram uma luz, provavelmente de uma lanterna, e puderam encontrar a primeira vítima, o José. O José, ele estava flutuando em cima da corda guia, como eu falei, tem uma corda que serve de guia para você entrar e sair da caverna. O corpo dele estava em direção à saída. Além disso, eles perceberam que ele tinha alguns ferimentos no rosto. E ainda tinha um pouco de ar, que é o gás comprimido, na verdade, né, dentro do cilindro. Eles tentaram olhar um pouco mais, viram que não encontraram ninguém e voltaram para a superfície. Para eles voltarem para a superfície, eles demoraram 8 minutos. Como eles não tinham visto nenhum corpo na zona segura da caverna, eles achavam que as outras 2 vítimas também estavam na grande sala, mas eles só não tinham conseguido ver. Então eles voltaram para esse local para procurar um pouco mais, para procurar melhor, para ver se encontravam os 2. Por volta da meia-noite, eles voltaram para a mesma área que eles encontraram o José, para ver se eles conseguiam encontrar o Ismael e a Renata. Depois de muito tempo mergulhando, eles encontraram os 2 finalmente. Eles estavam a poucos metros de distância um do outro. Diferente do José, que tinha o corpo com direção para a saída, os 2 estavam com o corpo em direção à caverna. Eles também tinham ferimentos no rosto. O Ismael foi encontrado sem máscara e o cilindro dos 2 estava completamente zerado, já não tinha gás comprimido, já não tinha ar para eles respirarem. E outra coisa também que os mergulhadores de resgate perceberam é que ele tinha a mangueira longa, que é uma mangueira usada para emergências, caso o outro mergulhador precise de ar, e isso estava para fora, estava aberta, o que indica provavelmente que ele estava tentando ajudar a Renata. Provavelmente ela já estava sem nenhum ar no cilindro dela e ele tentou compartilhar um pouco do ar com ela. No total, eles buscaram as vítimas por mais ou menos 7 horas dentro da caverna e foi necessário mais ou menos 4 mergulhos para conseguir encontrar os corpos. E como era de se esperar, muitos questionamentos foram levantados por conta desse acidente. Esses mergulhadores que estavam fazendo a busca, que fizeram o resgate, eles não eram mergulhadores de resgate, mergulhadores dos bombeiros ou da polícia do México. Eles eram funcionários que trabalhavam no centro de mergulhos da região. Sim, eles eram as pessoas que mais conheciam o local, provavelmente eles eram as pessoas mais indicadas para fazer o resgate, para fazer a busca, mas o problema é que o resgate só foi chamado mais de meia-noite. Então as 2 perguntas principais logo de cara foi: por que os funcionários tanto do centro de mergulho quanto do cenote demoraram tanto tempo para avisar as autoridades que tinham 3 mergulhadores desaparecidos, e por que demoraram para chamar o resgate? Por que chamaram meia-noite sendo que eles estavam desaparecidos desde as 6 da tarde? E por que não tinha um controle de quem entrava e saía do local? Se o cenote fechava às 5 da tarde e os 3 não voltaram às 5 da tarde, obviamente eles estão dentro da água ainda. E esse fato foi questionado não só por espanhóis, por brasileiros, já que as vítimas eram desses países, mas também pela própria imprensa mexicana e pelos mexicanos. E a própria polícia também estranhou de por quê? Por que vocês fizeram isso? Então as autoridades mexicanas começaram a investigar o que realmente tinha acontecido. Eles achavam que era um acidente trágico, mas também queriam saber se tinha sido negligência e se tinha algum culpado nessa história. E logo depois do acidente, um jornal local já publicou a seguinte notícia: negligência criminosa causa a morte de um casal brasileiro recém-casado e seu guia espanhol. Ao mergulhar, ficaram sem oxigênio em seus tanques depois de percorrer espaços não permitidos e não respeitar as sinalizações de segurança, que indica a área como perigosa dentro do cenote Chaquimol, um dos locais de mergulhos mais visitados por locais e turistas. Alguns moradores atribuem a tragédia a alguma maldição dos ancestrais da grande civilização maia. E claro, a negligência dos responsáveis por cometerem omissões graves.
Imagina isso, os corpos foram encontrados na madrugada do dia 20, no dia 20 de manhãzinha já publica isso, falando sobre negligência criminal, falando que eles respeitaram isso, desrespeitaram aquilo, basicamente culpando eles pela própria morte, sem ainda não ter feito investigação nenhuma. Nem os mergulhadores profissionais sabiam o que tinha acontecido. Aliás, até hoje, as pessoas ainda não conseguem ter certeza do que aconteceu de fato. Li um fórum de um cara chamado Santiago Pintado, que ele se auto-apresentou como especialista em mergulhos de caverna, e ele comentou algumas coisas que eu acho que vale a pena trazer aqui no vídeo, apesar de não saber 100% se o que ele tá falando é real, e se ele realmente é especialista em cavernas. Pelo que eu vi no Instagram dele, no fórum, ele parece ser especialista em cavernas mesmo. Primeiro, ele disse que os 3 não deveriam estar usando o mesmo cilindro em todos os mergulhos. O guia principalmente deveria ter um cilindro maior ou extra para compartilhar em caso de emergência. Quanto ao detalhe que o guia espanhol foi encontrado sem máscara, ele disse que é uma coisa bem comum nesses tipos de acidentes. Ele até citou alguns acidentes que as pessoas foram encontradas sem máscara, inclusive vi que tem vários acidentes com mergulho. Quanto ao fato dos corpos terem sido encontrados em lugares diferentes. O Ismael foi encontrado muito perto da Renata, mas o José foi encontrado em outro local. E ele falou que isso pode ser após a morte. Talvez pela correnteza mudou um pouco a direção dos corpos, mudou onde eles estavam. Por fim, ele disse que ele queria ressaltar o seguinte: essa tinha sido a primeira fatalidade relacionada diretamente à atividade de mergulho recreativo em caverna nos últimos 15 anos. E que o triste acidente não significava que as atividades em cenotes sejam super perigosas, mas que servia de alerta para que os centros de mergulho continuem seguindo as normas de segurança necessárias. Nesse mesmo fórum de mergulho, eu também vi outros mergulhadores que já tinham tido experiência nesse cenote e eles contaram como foi. Um deles disse que a primeira vez que ele fez mergulho lá, ele teve uma dificuldade de encontrar a corda amarela e que a visibilidade ficou um pouco prejudicada em alguns pontos do mergulho, principalmente se você não era o mergulhador que estava na frente liderando, e isso poderia causar alguma desorientação. Outro mergulhador disse que o cenote Chaquimol pode ser mais complexo do que as pessoas falam porque tem passagens laterais e também nenhuma caverna deveria ser subestimada. Outro disse que o cenote tem água doce e água salgada, e quando as duas se misturam, a visibilidade fica pior. Ele disse que ele era o quarto mergulhador do grupo dele quando passaram por essa zona e que a visibilidade estava bem ruim para ele. Quando eu estava pesquisando sobre o caso, eu vi que uma equipe do Fantástico foi até o cenote para entender um pouco mais sobre o que aconteceu. O cara que tá guiando a equipe, ele é um instrutor profissional também dessa região, e foi ele que ajudou nas buscas dos corpos. A primeira coisa que a equipe percebeu é que quando você entra na caverna, a luz cai rapidamente, mas não acaba a visibilidade. Eles disseram que com o uso das lanternas é possível ver ainda claramente a corda guia amarela, que é a corda que eles usam para guiar mesmo, para você conseguir ver a entrada e a saída da caverna, e que às vezes a água fica um pouco salobra, mas eles ainda tinham visão. Eles disseram que na maior parte do mergulho dá para perceber a luz do sol vindo de algum canto, e a cada 60 metros sempre tem uma saída. E é exatamente por esse motivo que não é exigido nenhum treinamento especial para você mergulhar nessa caverna. Se você tiver aqueles requisitos que eu falei no começo do vídeo e tiver um guia, você pode fazer essa atividade. Mas sempre tem que ficar muito atento à corda guia. Tem vários momentos da caverna que começa a ficar bem estreito e as pessoas, se não tiver com a corda guia, podem se perder. Tem umas partes da caverna também que tem bastante correnteza, então as pessoas têm que ficar ligadas com isso, elas precisam ter experiência por causa disso também. Em todos os momentos da equipe do Fantástico, o instrutor Fernando, ele fala sobre a importância da corda guia. Vou ler algumas frases que ele falou. A regra mais importante é se manter ao lado da corda. Além de dar segurança, a corda guia amarela leva para uma saída da caverna. Em alguns pontos, lá dentro, no meio da escuridão, fica fácil se perder, caso você se afaste um pouco da corda. E ele dá a opinião dele sobre o acidente. Ele diz que nunca vão saber o que realmente aconteceu. E ele fala, às vezes foi curiosidade, às vezes foi atrevimento. Mas eu acho que também pode ser nenhum nem outro. Às vezes eles só se perderam. E ele diz que a única certeza que ele tem é que com certeza o Ismael tentou ajudar a Renata, dando ar pra ela. E ele sabe disso por conta da mangueira que eu falei pra vocês, que tava pra fora, pra ele poder dar ar pra pessoa que tava com ele. E a gente sabe que quem foi encontrada com ele foi a Renata. Nessa notícia eu vi que eles também chamaram um instrutor de mergulho chamado Nelson. Ele é brasileiro especializado em cavernas e ele falou um pouco mais sobre essa caverna que eles estavam, sobre esse cenote que eles estavam. Ele disse que essa modalidade, que é o mergulho de cavernas, requer muitas técnicas, mas que essa caverna que eles estavam é considerada um nível fácil. Ele até falou que muitas vezes os mergulhadores profissionais mesmo não vão pra essa caverna porque é considerado muito fácil pra eles. E ele comenta sobre o acidente também. Acidentes de mergulhos são difíceis de serem decifrados. Muito provavelmente eles estavam em uma área com luz e partiram para uma área que a gente chama de full cave, que é sem luz.
sem conhecer o local, o que é muito perigoso. Ele também disse que para ser especialista em caverna, o mergulhador precisa de ao menos 15 mergulhos supervisionados e que no Brasil não há número suficiente de cavernas subaquáticas para o desenvolvimento dessa técnica de mergulho livre. Mas quero lembrar novamente que os dois não precisavam de nenhum certificado adicional do que eles já tinham para fazer o mergulho nessa caverna. Não é que eles escolheram uma caverna que era muito difícil pro nível deles. Eles escolheram uma caverna perfeita, fácil, que era para quem não sabia, não tinha muito conhecimento sobre caverna, mas queria fazer um mergulho de caverna. O pai de José deu uma entrevista na época, 12 dias depois do acidente, dizendo que eles estavam sofrendo com a burocracia para trazer os corpos. Já enviamos diversos documentos, procurações, fizemos contato com os consulados, acertamos valores com o seguro e ainda assim não tivemos uma resposta definitiva sobre quando poderemos trazer nossos filhos de volta. E eles queriam a ajuda das autoridades brasileiras. A gente quer pedir auxílio do governo brasileiro para interferir nesse trâmite e ajudar a gente. Notamos que há boa vontade dos órgãos, mas muitas complicações de país para país. Precisamos de auxílio político. Na época, a assessoria do Itamaraty também deu um comunicado dizendo que os corpos ainda não tinham sido liberados pelas autoridades locais e só seriam liberados após a realização de uma autópsia para comprovar a causa da morte. Só depois que a autópsia foi feita e que a investigação foi feita é que eles liberaram os corpos. Demorou mais ou menos 22 dias e finalmente trouxeram os dois aqui para Caçapava. Mais de 300 pessoas foram até o cemitério para se despedir do casal. Quanto à família do Ismael, eles ficaram muito chateados não pela demora, mas sim pela forma que a imprensa mexicana falou sobre o filho deles. A família ficou muito chateada porque os jornais mexicanos questionaram o profissionalismo do Ismael e também porque eles publicaram fotos dos corpos na internet. A família fez um comunicado público para mostrar a indignação que eles sentiam sobre isso. Face às publicações hoje publicadas tanto na mídia escrita no México como na internet, a família do mergulhador Ismael Garcia Manzanares quer deixar clara a sua mais profunda indignação pelo tratamento que está sendo dado ao tão infeliz acidente. Afirmamos com absoluta firmeza que Ismael Garcia Manzanares foi um mergulhador experiente e responsável de grande reputação e amplamente reconhecido pelo seu valor e trabalho em vários países do mundo. Da mesma forma, queremos manifestar o nosso repúdio pelos seguintes motivos: a falta de sensibilidade demonstrada por quem fotografou o mergulhador falecido e tornou públicas as imagens, antes mesmo que a própria família pudesse reconhecer o corpo; a falta de rigor jornalístico na publicação de dados falsos ou pelo menos não contrastados com a investigação que acreditamos está sendo realizada pela polícia mexicana; as falsas acusações que estão sendo publicadas contra o mergulhador falecido violam sua honra e serão denunciadas em conformidade perante os tribunais; a falta de escrúpulos de quem roubou o equipamento do falecido. Acreditamos que a imagem internacional do turismo no México será seriamente prejudicada se os meios de comunicação do país publicam imagens ofensivas, bem como informações e acusações falsos. Os potenciais turistas, não apenas os espanhóis, devem ser alertados para o perigo de viajar para um país que não respeita a dignidade, a honestidade, a busca da verdade. Muito pelo contrário, mostra-se como um país que comercializa a dor e a desgraça de quem o visita. Esperamos que seja feita uma investigação rigorosa sobre o que aconteceu durante o acidente e durante o resgate, para esclarecer o que aconteceu e tirar qualquer sombra de dúvida sobre o mergulhador que, insistimos, demonstrou amplamente o seu profissionalismo e responsabilidade. Por fim, pedimos respeito pela dor da família, respeito que nunca deve ser vendido pela glória passageira de uma exclusividade jornalística. Eu sempre falo que família não tem igual, só sua família vai lutar por você. Esse texto me emociona muito porque eu vejo como a família, os seus pais, os seus irmãos, eles lutam por você até o fim mesmo, até o fim da sua vida. E não só no México, mas muitos lugares no mundo fazem isso. Não tem respeito pela vítima, publica fotos absurdas, pega o passado da vítima e coloca como se fosse justificativa, ou então fala que a pessoa não era profissional, fala que a pessoa é culpada da própria morte. Então realmente não tem o que falar. A família fez perfeito em colocar esse comunicado e eu espero realmente que eles tenham ido atrás dos tribunais para responsabilizar quem fez isso, quem tirou foto dos corpos e publicou na internet, e também quem fez acusações absurdas que não eram verdadeiras. Outra coisa que eu achei muito legal da família dele é que eles criaram um blog para falar um pouco sobre o Ismael. Bastante gente manda mensagem para a família deles contando uma história sobre o Ismael, alguma memória que eles têm com o Ismael, e aí eles publicam lá com fotos. E realmente achei uma ideia muito boa, uma forma muito bonita de homenagear o Ismael, que era um jovem de 32 anos,
anos, cheio de vida, e que infelizmente faleceu nesse trágico acidente, e foi um acidente mesmo. E, inclusive, eles também foram até o cenote onde ele faleceu para fazer uma visita, para também, acho que, encontrar um conforto, né, depois de tudo isso que aconteceu. Eles foram até lá, tiraram várias fotos, publicaram no blog, e no dia 17 de julho de 2012, eles plantaram uma árvore no mesmo lugar que eles jogaram as cinzas do Ismael e postaram uma mensagem muito bonita que também me emocionou muito quando eu li pela primeira vez. A gente plantou uma árvore no mesmo lugar onde a gente espalhou suas cinzas, naquele lugar que você tanto gostou, onde tanto carregou suas energias e que gostou de compartilhar com todos. Ali a água, a terra e o vento se misturam, para que você seja livre, irmão, como você sempre foi. Achei uma forma muito legal de manter as memórias dele bem vivas, e dá pra sentir pelas palavras e pelas homenagens como o Ismael era muito amado pela família dele, pelos amigos, até pelos clientes dele, e isso me deixa muito emocionada também. Principalmente porque eu sei que no México eles têm essa cultura de que a pessoa só morre de verdade caso as pessoas esqueçam dela. E eles fazem de tudo pra manter a memória das pessoas vivas, então eu achei isso uma coisa muito legal, sabe? É da cultura mexicana de Dia de Muertos, exatamente isso, de você sempre manter a memória da pessoa viva. E por fim, eu vi que o Ismael, naquele ano, ele queria voltar pra Espanha, em dezembro, pra passar o aniversário dele com a família dele, e também porque naquele ano acreditava que ia ser o fim do mundo, de acordo com a civilização maia mesmo. Então ele falou que se fosse acabar o mundo, ele queria que acabasse o mundo com as pessoas que ele amava. Achei isso bem bonito também. E bom, sobre o caso é isso, mas como é de praxe, eu falo um pouco sobre o caso e a minha opinião sobre isso. Os corpos realmente foram encontrados numa zona da caverna que não era permitida para mergulhadores recreativos. Eles realmente não deveriam estar lá, mas eu não acho que eles foram pra lá de propósito. Óbvio que isso é achismo meu, mas as investigações também da polícia concluíram que foi um acidente. Muito provavelmente eles se perderam e não conseguiram sair da caverna. Ficaram sem ar e não conseguiram voltar pra superfície. Eu acho que fica muito claro que os três tinham muita experiência com mergulho. O casal tinha mais de 50 mergulhos de experiência, o Ismael tinha mais de 60 mergulhos, com certeza muito mais do que isso, e mais de 100 mergulhos nesse cenote, mas mesmo assim pode ter acontecido outra coisa. Pode ser que eles não tenham se perdido, mas sim que aconteceu alguma emergência lá embaixo, lá na caverna, e a gente não sabe exatamente o que. Pode ser que alguém ficou desesperado, alguém teve pânico, teve medo, pode ser que alguém começou a passar mal, pode ser que alguém se perdeu mesmo, alguém que estava atrás, na parte de trás, se perdeu, e infelizmente eles não conseguiram sair dessa situação, sair dessa emergência. Eu acho muito errado as pessoas logo assumirem que eles burlaram as regras, que eles fizeram alguma coisa errada de propósito, ou então que eles não tinham experiência suficiente. Eles tinham experiência, mas acidentes acontecem. E eu acho muito errado a gente assumir sempre o pior das pessoas, e principalmente das pessoas que são vítimas. Quando a gente está viajando, a gente se arrisca o tempo todo, não só em mergulhos, por exemplo, mas também a gente faz aula de surf, faz um monte de coisa que a gente não faria normalmente, até pegar um barco, e pode ser que aconteça algum acidente que foge do nosso controle. E pelos comentários dos outros mergulhadores, parece que o Ismael realmente era um ótimo profissional, completamente diferente do que a mídia quis dizer. Obviamente, a mídia sempre também quer colocar a culpa no mergulhador, principalmente que é um mergulhador estrangeiro, para também não manchar um pouco a imagem do México, né, de um lugar perigoso, que acontece acidente. Como o próprio mergulhador que participou das buscas disse, a gente nunca vai saber o que aconteceu. O que as pessoas acham é que talvez o guia se confundiu por conta da falta de luz. Ele deve ter se confundido e levou o casal para uma zona de Full Cave, que, como eu falei, é uma zona que as pessoas não devem ir, porque realmente é uma zona que confunde muito e as pessoas normalmente não conseguem sair. E só para vocês entenderem, quanto ao tipo de mergulho realizado pelos mergulhadores. A zona de Cave dos cenotes é a área da caverna onde ainda tem luz natural e ela pode ser visitada por mergulhadores recreativos desde que eles estejam acompanhados por um guia, como era o caso do casal, e o guia era o Ismael. Só que tem uma restrição de horário, nunca pode ser próximos ao fim do dia, porque com a falta da luz pode facilmente desorientar os mergulhadores. E como a gente sabe, eles foram quase 5 da tarde, que era quando fechava o cenote. E quanto à curiosidade, atrevimento ou querer ver coisas bonitas, eu acho que, pelo menos eu penso muito em mim. Eu mesmo que queira muito ter uma experiência que ninguém teve antes, ou ter uma experiência única de ver uma caverna e ir para uma zona que ninguém foi, eu acho que eu não arriscaria minha vida
em relação a isso. E principalmente porque o Ismael, pelo que eu vi, ele já tinha mergulhado mais de 100 vezes nesse cenote Chaquimol. Eu não acho que ele ia abrir exceção para um casal de brasileiros que ele nem conhece. Vamos ver aqui a zona perigosa, vamos entrar ali para ver alguma coisa. Ele sabia muito bem os riscos e perigos de ir para uma zona perigosa. Eu não acho que ele ia colocar a vida dele e a vida de 2 turistas em risco. Não consigo entender essa teoria. Eu acho que as pessoas às vezes tentam culpar a vítima até nessa situação. E a zona permitida para visita já é maravilhosa. Então eles não tinham motivo nenhum para entrar numa zona perigosa de propósito, principalmente porque tem várias placas dizendo perigo de morte gigante e falando que não tem nada que você precise ver lá. Em um dos fóruns de mergulho sobre o acidente, eu vi o comentário de um cara que estava elogiando o Ismael. Ele disse o seguinte: "Que notícia triste. Ismael me levou para a minha primeira experiência de mergulho em caverna no passado. Ele fez um trabalho excelente. Foi uma experiência super segura e eu sou um mergulhador bem conservador. Eu me lembro de ver a placa de perigo com a caveira no nosso mergulho e eu nunca vou me esquecer o Ismael esperando e olhando com cuidado para ter certeza que eu estava seguindo ele naquele ponto. Novamente, ele fez um trabalho maravilhoso e eu não tenho nada para reclamar sobre ele." Outro mergulhador disse que falou com outros guias da região e ficou sabendo que o Ismael era um guia com experiência e bem treinado. E até o acidente deles nunca tinha tido um acidente fatal relacionado ao mergulho, mas sim tiveram outros acidentes em outros cenotes da região que também foram acidentes fatais e também foram de turistas estrangeiros. Um é um canadense que faleceu no cenote Kalimba em fevereiro de 2013, ele tinha 48 anos e também faleceu num acidente de mergulho em cenote. E o outro é um russo que faleceu em 2017, em agosto, no dia 5. Ele trabalhava num parque aquático lá perto. Ele foi para um lugar que chama Luumbalam e entrou no cenote com um amigo e, infelizmente, também chegou a falecer, teve um acidente lá. Mas no caso desse russo, não tinham placas para mostrar que o lugar que ele estava indo era perigoso e que não tinha muita luz. O lugar que ele foi deveria estar fechado para público e não estava, não tinha placas, não estava fechado e eles acham que esse sim foi um caso de negligência do parque. Mas também não vi se teve investigação ou não, mas foi um caso bem diferente do caso do casal. Essa história mexeu muito comigo porque nessa época eu estava muito apaixonada pelo México. Como eu falei, o casal era da minha cidade, eles estavam em lua de mel, uma viagem que deveria ser dos sonhos e acabou nessa tragédia. Então realmente é bem triste pensar nisso. Era para ter memórias maravilhosas. Imagina se os dois eles eram tão apaixonados por mergulho, eles foram para um dos lugares mais famosos para isso e infelizmente perderam a vida lá. Enquanto eu fazia o roteiro desse caso, eu vi várias empresas que falam de mergulho como se fosse algo fácil, tranquilo, melhor experiência da vida, e realmente pode ser a melhor experiência da vida, principalmente se você pega gosto pela atividade, pega gosto pela coisa, pode ser a melhor experiência da vida. Mas não é uma coisa super fácil, sem riscos e super tranquila. Tanto tem risco que quando você vai fazer qualquer atividade de mergulho, você assina um papel lá falando que você tem noção dos riscos e que se acontecer alguma coisa, você não vai responsabilizar a empresa que você contratou, o centro de mergulho que você contratou. Em águas abertas já é um desafio muito grande, pode ter corrente, pode ter várias dificuldades, mas em cenote é ainda mais complexo e é um desafio muito maior. Tanto é que tem um curso, um certificado só para caverna. Mesmo você sendo um mergulhador recreativo, mesmo você sendo um mergulhador profissional, existe um risco. Procurei na internet e achei vários casos, vários acidentes de mergulho e com mergulhadores profissionais, pessoas que tinham muita experiência e mesmo assim aconteceu alguma coisa. E eu acho que a lição, entre aspas, que fica aqui pra gente é que a gente sempre tem que procurar empresas bem sérias, que respeitam as normas, que respeitam as regras e que você também respeite tudo isso. E nunca queira dar um jeitinho, mesmo que você já tenha muitas experiências, mesmo que você já tenha vários certificados. Óbvio que não é o caso desses brasileiros, não é o caso do Ismael, mas eu vi outras notícias que sim, as pessoas queriam ver o que tinha depois da placa. Eu sei que tem várias pessoas que sim, tem muita curiosidade e que não se importa de tomar o risco, mas eu acho que a gente sim tem que pensar que as atividades que a gente faz quando a gente tá viajando são atividades que têm risco, pra gente entender esses riscos, porque às vezes a gente não entende, a gente vê, mergulhar, vou entrar no barco, é só mergulhar e pronto. Qualquer pessoa que já fez mergulho sabe que não é tão fácil assim, é uma coisa complexa, tem vários equipamentos, tem várias coisas que você precisa entender, e é muito importante que a gente entenda isso e procure empresas sérias que estejam preocupados com o bem-estar das pessoas e com a vida das pessoas mesmo. E bom, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchester BR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.